seja bem-vindo ao seu amigo economista. Dívida pública. Esse tema super importante é sempre muito debatido. Mas afinal, isso é só uma estratégia do governo de não fazer os gastos necessários, transferir dinheiro para o banqueiro, ou esse assunto realmente é muito importante e é uma restrição? Por que alguns países têm uma relação dívida-PIB muito maior do que outros e vivem tranquilamente, sem maiores problemas, e outros grupos de países com essa relação dívida-PIB muito mais modesta têm muitas dificuldades? Um resumo muito rápido, em poucas palavras: prazo e custo da dívida. Vamos dar alguns exemplos. Brasil e Argentina, principalmente a Argentina nos últimos anos, são países que historicamente tiveram problemas com a sua dívida. E a relação dívida-PIB desses dois países é muito mais modesta do que vários outros países europeus, por exemplo, a Itália, do que o Japão, que é um grande exemplo de uma relação dívida-PIB elevadíssima. O Japão tem mais de 200% de dívida nessa relação dívida-PIB. A dívida do Japão equivale a mais de 200% do PIB, duas vezes o PIB nacional, o PIB, o Produto Interno Bruto daquele país. E do Brasil tem patamares muito mais modestos, assim, enfim, e da Argentina também. Mas por que para o Brasil, e principalmente agora para a Argentina no caso, é um grave problema e para o Japão não? Como eu falei, prazo e custo. E isso tem a ver com a credibilidade. Historicamente, a dívida do Brasil e desses países com problemas, ela era muito cara, então se pagava muitos juros por conta disso, e ela tinha um prazo muito curto, ela vencia em pouco tempo. Então, assim, você tinha dificuldades para pagar, porque como qualquer dívida, assim, você paga juros e o principal. Só que o principal às vezes eram montantes grandes em prazos curtos. Então você tinha que refinanciar a dívida, trocar a dívida, você tinha que pagar um bolão de dinheiro logo de uma vez, não tinha esse dinheiro, tinha que ficar trocando, adiando essa dívida. E aí, no caso desses países com menor credibilidade, isso era muito caro. Países como o Japão, que tem uma credibilidade grande, tem um histórico em relação a pagamento de dívida muito mais positivo, isso não acontece dessa maneira. Então eles têm um custo da dívida, uma taxa de juros que eles têm que pagar muito mais baixa, e como a dívida é muito, muito longa, ele não tem sempre essas trombadas, assim, esses choques de precisar pagar uma bolada de dinheiro. E credibilidade só se ganha com o tempo. O caso da Argentina é muito emblemático, porque sistematicamente teve uma série de calotes, inclusive há pouco tempo. Então, assim, quem é que quer emprestar para um país que sistematicamente dá calote ou coloca em risco o pagamento da sua dívida? Pouca gente vai querer emprestar ou vai querer cobrar uma taxa de juros muito alta. Isso acontece com qualquer tipo de endividamento de pessoas, de empresas e também de países. Por isso que não existe artificialismo. Eu vou baixar os juros na marra e tal. Bom, você pode tentar fazer isso, mas você vai ter uma série de outros problemas e muito provavelmente você não vai conseguir ter credores, não vai conseguir financiar a sua dívida dessa forma. Então, credibilidade é uma palavra-chave nesse ponto. Não vou nem entrar no caso dos Estados Unidos, que realmente é muito diferente, porque eles têm o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, mais importante. Mais forte não exatamente, mas enfim, mais importante. E então, torna o caso deles muito particular mesmo. Mas vários outros países, e como o exemplo que eu citei, eu acho que o Japão é talvez o melhor exemplo, com esse histórico positivo de pagamento de dívida, conseguem ter uma relação muito mais equilibrada, muito mais saudável e suave. Você gasta-se menos pagando com esse problema da dívida. No Brasil, já tivemos uma sequência de moratórias na década de 80, vários problemas até na década de 90, e sistematicamente, nas eleições, tem um candidato, às vezes mais ou às vezes menos importante, ou com mais ou menos chances de ganhar, que sempre fala que a dívida pública é um problema, que deveria ser auditada, que, enfim, que isso enforca o Brasil, que é injusto e tudo mais. Sim, é um grave problema, é uma coisa que realmente é muito complicado para
para as contas públicas brasileiras, porque sobra menos dinheiro para outras coisas, mas a melhor forma de lidar com isso, em vez de ficar dizendo que não vai pagar e, enfim, dizendo, colocando como pontos problemáticos ou em xeque essa questão da dívida, que isso só diminui a credibilidade e aumenta o problema, a ideia é naturalizar e quanto mais você melhora o seu histórico de pagador, melhor fica no futuro. Então essa postura crítica, por mais que ela seja aguerrida e eventualmente bem intencionada, ela muito mais atrapalha do que ajuda. Um abraço.